Olá pessoal, eu sou Flávia Muratori. Hoje nós estamos dando continuidade a mais um vídeo da nossa série Mergulhe Fundo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como nos conhecer, como saber quem eu sou. E para nos ajudar nesse processo, nós vamos recorrer à seguinte pergunta: como eu julgo as pessoas? Por que essa pergunta vai nos ajudar a nos conhecer? Por quê? Vamos partir do pressuposto que tudo que eu vejo fora é baseado em coisas que tem dentro de mim. Então, como eu julgo as pessoas, como eu classifico as pessoas, como eu analiso as pessoas, o que eu vejo em cada pessoa está refletindo aquilo que tem dentro de mim, porque o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, é como se a gente usasse, vamos comparar com a lente dos óculos, por exemplo. Se a lente é cinza, tudo que eu olhar vai estar cinza. Se a lente é cor-de-rosa, tudo que eu olhar vai estar cor-de-rosa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é o seguinte, o que significa essa lente? São os nossos olhos, somos nós. Tudo que eu enxergar fora de mim está baseado no que tem dentro de mim. O que tem dentro de mim influencia como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas. Porque eu vejo fora o que tem dentro. Então, o pessimista que está com a lente cinza, ele vai ver tudo cinza, tudo sem graça, porque dentro dele existem muitos medos, amarguras. Então, ele vai ver fora baseado no que tem dentro. O otimista está sempre alegre, feliz, vendo o lado bom de tudo. Então, ele vai enxergar tudo cor-de-rosa, quer dizer, ele vai ver fora o que tem dentro. É um reflexo. Então, por exemplo, se a gente quer ver coisas boas na nossa vida, a gente precisa ter coisas boas dentro de nós. Porque uma pessoa amarga, que só reclama, que só vê o lado ruim das pessoas, o lado ruim da vida, é porque dentro dela tem essas características. Então, se a gente quer ter uma vida positiva, esse positivo tem que estar dentro de mim. Se eu quero ter uma vida alegre, essa alegria precisa estar dentro de mim. E não é o inverso. Tem gente que espera a vida ficar boa para ter alegria dentro. Não vai ver essa alegria nunca. Tem gente que fala, vou esperar acontecer coisas boas para eu agradecer. Essa pessoa não vai nem enxergar as coisas boas para ser agradecida. A gratidão tem que estar dentro de nós para a gente poder enxergar coisas boas para serem agradecidas. Porque a gente tem que entender que o interno que é a causa, o externo é a consequência. Então as coisas têm que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Senão isso nunca vai acontecer. Vou dar um exemplo para ficar fácil entender. As pessoas que querem consertar o mundo do lado de fora para depois se mudar por dentro, quer que as coisas fiquem boas primeiro para depois ficar feliz por dentro, isso não vai acontecer nunca. Porque, como eu falei antes, a causa está no mundo interno. Então, para vocês entenderem bem, vamos dar um exemplo do espelho. Vamos supor que eu estou com um espelho aqui na minha frente e vamos supor que eu quero passar batom. Então, como que eu vou fazer? Vou passar batom na minha boca e vou ver o reflexo no espelho. O que está dentro vai causar uma consequência no espelho. Mas as pessoas que querem mudar fora para depois ver a consequência dentro, elas querem fazer o contrário. É como se elas quisessem ver o batom na própria boca, mas elas vão tentar passar o batom lá no espelho. Então, se eu tento passar o batom no espelho, é como se eu estivesse mudando a consequência. Isso não vai mudar a causa, o batom não vai aparecer na minha boca. Eu tenho que mudar a causa, passar o batom na minha boca para o batom aparecer no reflexo. Então, o mundo externo é só um reflexo, eu tenho que mudar onde? Na causa. Não adianta eu querer mudar lá na consequência que não vai mudar aqui na causa. Vamos lembrar sempre essa frase, tem que ficar guardada na cabeça de vocês. O mundo interno é a causa, o externo é só a consequência, é o reflexo. A gente não pode querer mudar na consequência, no reflexo. Eu tenho que mudar na origem, na causa. Então, eu vou estar querendo mudar fora para o reflexo acontecer dentro? Não, é o inverso. Eu mudo dentro e tudo fora de mim vai mudar junto. Por isso que Gandhi tem aquela frase, faça em você as mudanças que você quer ver no mundo. Que eu tenho que fazer em mim, aí eu vou ver as mudanças no mundo. Não adianta eu querer fazer mudanças no mundo sem fazer em mim primeiro. Não vai acontecer nunca. Freud deixou isso bem claro para a gente quando ele falou a seguinte frase. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. O que ele estava querendo falar com isso? Ele estava querendo falar de uma coisa que a gente chama de projeção. Freud classificou os mecanismos de defesa do ego. Um deles se chamava projeção, que é o seguinte:
Nós vemos no outro o que existe em nós. Igual eu vejo no mundo, nos acontecimentos, o que tem dentro de mim, eu também vejo nas pessoas as características que são minhas, que tem em mim. Só que a projeção é o seguinte: quando eu tenho características em mim que eu não aceito, que eu nego, que eu não admito que tenha em mim porque eu não gosto dessas características, eu vejo essas características no outro, eu projeto no outro, por isso que chama projeção. Só que isso é um mecanismo de defesa do ego e é feito inconscientemente. Então, a pessoa que está projetando essa característica nas outras, ela não consegue perceber isso, porque é um processo inconsciente. Ela não percebe que ela tem aquelas características, porque é muito doído para ela aquela característica. Então, ela consegue ver no outro. E quando ela vê essa característica no outro, dói muito dentro dela. Irrita, magoa, incomoda. Sabe uma pessoa, alguém que vira e fala assim: não gosto de fulano, ele me irrita tanto, não posso nem olhar para ele, nossa, aquele jeito de ser me incomoda demais. Muito provavelmente aquela característica que tem no outro, tem na gente também, porque senão não doeria tanto, não incomodaria tanto. Por isso que tem aquela frase, né? Bateu, doeu, leva que é seu. Por quê? Porque se o outro tem e me incomodou muito, muito provavelmente eu tenho, mas eu estou projetando, porque aquilo é muito difícil de eu admitir que tem dentro de mim. Agora, quando o outro tem uma característica que não me incomoda tanto, que eu nem ligo muito, é porque aquilo está resolvido em mim. Aquilo eu não estou projetando. Agora, quando incomoda muito, a gente pode desconfiar. Pode ser uma projeção. Então, isso vai nos ajudar a nos conhecer. Sempre que a gente perceber uma característica no outro que está me incomodando demais, em alguns casos, não vou falar que são todos, porque a gente tem que analisar, tem que ver, pode ter outras causas, mas uma das causas pode ser a projeção. Que eu tenho aquela característica e tenho muita dificuldade de assumir aquilo em mim. Tá? Então, hoje a gente já viu dois instrumentos que podem nos ajudar a nos conhecer. Como eu julgo o outro, muito provavelmente está falando de mim. Como eu vejo o mundo, muito provavelmente está falando de mim. E a projeção, quando uma coisa no outro me incomoda muito, muito provavelmente também aquilo tem a ver com características minhas, tá? Um exemplo para a gente entender isso. Sabe aquelas pessoas que não confiam em ninguém? Que vira e fala assim: ah, eu não confio em ninguém, ninguém é confiável nesse mundo, ninguém presta, esse mundo tá acabado, tá tudo horrível. Se o mundo fora um reflexo do mundo dentro, o que essa pessoa tá falando? Ela tá falando dela. Será que essa pessoa é confiável? Por isso que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque quem conhece um pouco de psicologia já vai ver em nós coisas que a gente está querendo esconder, só na nossa fala. Olha, o que Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro que de Paulo, porque quando Pedro está falando do Paulo, ele está falando dele próprio. Ele está se entregando. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode estar se entregando. E às vezes a gente não percebe, porque isso é um processo inconsciente. Então aquela pessoa, o contrário dessa que não confia em ninguém, que acha que ninguém presta, sabe aquela pessoa que confia em todo mundo, aquela pessoa ingênua? Muito provavelmente ela é uma pessoa muito confiável, porque ela está refletindo fora toda essa confiança que ela tem dentro. Então, gente, vamos prestar atenção, porque a gente faz essa projeção nas pessoas e a gente projeta o que tem dentro de nós, tá bom? Existe uma terapeuta americana chamada Byron Katie. Ela tem um livro maravilhoso que chama Ame a Realidade. Nesse livro, ela fala o seguinte, olha que interessante, baseado conforme tudo isso que nós estamos conversando aqui. A gente vê quem a gente é de acordo com o que a gente vê e pensa dos outros. Então, ela fala a seguinte frase: você vê quem você é ao ver quem você pensa que os outros são. Então, de acordo com o que eu julgo as pessoas, eu estou vendo o que tem dentro de mim. E até com qual severidade que eu julgo as pessoas, eu estou vendo também o grau de severidade e de exigência que tem dentro de mim. Ela continua falando assim: você percebe tudo que está fora, porque tudo que está fora é um reflexo da sua própria forma de pensar. Então, volta lá no otimista e no pessimista. Tudo que a gente percebe fora da gente está só refletindo uma forma de pensar que existe dentro de mim. Uma forma de analisar, uma forma de ver. Então, tá vendo? Tudo está falando de mim.
Ela fala o seguinte: nós somos os contadores de história. Nós estamos contando a nossa história para o mundo. Nós somos o projetor de todas as histórias. Então, como eu conto as histórias, com que emoção eu ponho, qual gravidade eu ponho, qual tonalidade eu ponho, também está falando de mim, também está falando das minhas emoções, porque o mundo é a imagem projetada dos meus pensamentos. Tá vendo? Eu crio o mundo baseado nos meus pensamentos. Isso é muito importante para a gente entender o que hoje é muito falado na psicologia, que é muito importante, é o processo de autorresponsabilização. É o processo que nós temos que nos responsabilizar pela nossa vida e parar de culpar os outros. Fulano me adoeceu, fulano me magoou, fulano me ofendeu. Será que foi o fulano mesmo? Aí eu estou responsabilizando o outro. E todo o processo de cura, hoje em dia, a gente sabe que parte de uma autorresponsabilização. Eu entender qual é a minha responsabilidade na minha vida, o que eu estou criando na minha vida, o que eu posso resolver na minha vida. Parar de entregar todo esse poder na mão dos outros. Para entender isso, eu vou contar uma historinha curtinha, só para exemplificar como muitas vezes a gente reage ao comportamento da outra pessoa em vez de agir. Nós temos que agir e não reagir, não ser apenas um reflexo. É uma historinha seguinte: um rapaz ia todo dia numa banca de jornal comprar jornal. Uma banca de jornal que tinha perto da casa dele. Todo dia ele ia lá. Nesse dia o primo dele estava junto com ele na casa dele e eles foram juntos na banca de jornal comprar o jornal. Chegou na banca de jornal e pediu para o jornaleiro: por favor, me dá um jornal. O jornaleiro, com toda a falta de educação, toda a grosseria, jogou o jornal assim na cara dele. Ele agradeceu com toda a educação, pagou e estava indo embora junto com o primo dele. O primo dele ficou de boca aberta com aquilo. E perguntou assim para ele: todo dia você vem comprar o jornal aqui com esse jornaleiro? Sim, todo dia eu venho comprar. E todo dia esse jornaleiro te trata mal desse jeito, com essa falta de educação? Ele falou: sim, todo dia ele me trata do mesmo jeito. E você todo dia trata ele com toda essa educação, mesmo ele te tratando mal assim? Sim, todo dia eu trato ele com educação. O primo dele falou: não estou entendendo por que você trata ele tão bem, já que ele te trata tão mal. E ele respondeu: porque como eu vou tratar ele depende de mim e não dele. Como eu vou tratar ele, eu que resolvo e não ele. A escolha de como tratar ele está no meu poder. Eu não vou refletir. Ele me trata mal, eu trato de volta. Ele grita, eu grito de volta. Eu sou quem? Eu sou ele. Ou eu sou só uma marionete? Os outros podem me controlar. Eu sou só um reflexo. Se grita comigo, eu grito de volta. Se me bate, eu bato de volta. Se me xinga, eu xingo de volta. Quem sou eu? O que tem dentro de mim se eu estou só refletindo? Então eu não posso ser só um reflexo do comportamento da outra pessoa. Senão eu vou estar apenas reagindo. Eu vou estar dando poder de decisão da minha vida na mão do outro. Então, se esse rapaz, o jornaleiro gritou, ele grita de volta, essa educação, ele ensina educação de volta, quem é ele? Ele está só refletindo? O outro faz, eu faço de volta? Ou o outro faz, eu faço o que eu escolho fazer? Porque se eu falar que eu gritei porque o outro gritou, eu sou apenas um reflexo. Eu dei todo o meu poder na mão do outro. Quem sou eu? Aí eu não sei mais quem sou eu. Se eu sou só reflexo, me trata bem, eu trato bem. Me trata mal, eu trato mal. Quem sou eu? O que tem dentro de mim? Para ajudar a gente a refletir, para a gente responder o que tem dentro de mim, eu vou contar mais uma historinha. Essa historinha é a seguinte: tinha um mestre e um discípulo conversando. O discípulo estava com uma xícara de café na mão. Passou um outro discípulo correndo lá dele, esbarrou nele a xícara de café e tornou toda nele. Ele ficou muito bravo. E ele falou assim pro mestre: mestre, olha o que esse fulano fez, passou aqui correndo desse jeito, me derrubou tudo, me sujou todo de café. O mestre virou para ele e falou assim: não, a culpa não é do fulano que te esbarrou. Ele falou assim: como não? Ele que me esbarrou? Não. Entornou o café porque tinha café dentro da xícara. O discípulo não entendeu. O mestre explicou para ele: porque é o seguinte, meu rapaz, se tornou café porque tinha café dentro da xícara. Se tivesse chá, teria entornado chá. Se tivesse água, teria entornado água. Só entornou café porque tinha café dentro da xícara. O que esse mestre estava querendo ensinar para esse discípulo? Que só entorna o que tem dentro.
Só vai entornar de dentro de nós, nas situações que a gente passar pela vida, o que tem lá dentro. Não tem como entornar uma coisa que não tem lá dentro. Só entornou café porque tinha café, se tivesse chá, entornava chá. Então a gente precisa entender, só vai entornar de dentro de nós quando alguém esbarrar na gente durante a nossa vida, alguém esbarrar, alguém passar a perna, alguém nos empurrar, alguém enganar. O que que vai entornar lá de dentro? O que tiver lá dentro. Então muitas pessoas falam, eu gritei porque fulano gritou de volta. Não. Você gritou porque tinha grito lá dentro, tinha raiva, tinha mágoa, tinha ressentimento. Quando tiver paz, amor e perdão, vai entornar paz, amor e perdão. Quando tiver raiva, mágoa, ódio, amargura, é isso que vai entornar. Só entorna o que tem dentro. É isso que a gente precisa entender para parar de responsabilizar os outros pelas nossas atitudes. As nossas atitudes são escolhas e responsabilidades nossas. Só que muitas vezes, como a gente conversou no vídeo passado, a gente usa máscaras, né? Então, às vezes a gente usa a máscara da boazinha, da santinha, da certinha, da educadinha. Só que na hora que alguém cair, a gente consegue usar essa máscara. Só que na hora que alguém esbarra e entorna tudo, a máscara cai. Porque aí o que vai entornar? Aí vai entornar raiva, agressividade, falta de educação, grosseria. E entornou por quê? Porque tinha lá dentro. Senão não teria, não entornaria. O que vai entornar? Vai entornar as nossas sombras. Na hora que as máscaras caem, entornam as sombras, que a gente também conversou sobre o que é máscara e o que é sombra no vídeo anterior. Quem não assistiu, volta para assistir o vídeo anterior, que lá tá explicadinho, tá bom? Então a gente precisa fazer o seguinte questionamento: o que tem dentro da minha xícara? Porque é isso que vai entornar. O que vai derramar quando alguém esbarrar em mim? É o que está lá dentro. Então, mais um instrumento aí, gente, para a gente aprender a se conhecer. O que está entornando? Nos momentos que eu estou triste, com raiva, que eu estou nervosa, o que está entornando? Na hora que alguém grita comigo, xinga ou faz alguma coisa que me deixa nervosa, o que está entornando? Porque é isso que tem lá dentro. Então, vamos parar de responsabilizar os outros. Eu gritei porque o outro gritou. Não. Eu só gritei porque isso existia dentro de mim. Só vai sair de dentro o que já tem lá dentro. O que não tem lá dentro não vai sair. O outro é só um estímulo. O outro criou ali uma oportunidade na hora que me esbarrou, mas só saiu o que já tinha lá dentro. O outro é só o estímulo, tá bom? A gente age de acordo com o que tem dentro de nós. Vamos parar de responsabilizar os outros. Vamos supor, vamos dar mais um exemplo. Alguém tenta ofender duas pessoas. Tem duas pessoas numa sala, chega uma terceira pessoa gritando, xingando e ofendendo aquelas duas pessoas que estão ali. Uma pode se sentir super ofendida e a outra nem ligar. Então, tá vendo que a gente se sentir ofendido ou não depende da gente? Depende do que tem lá dentro de nós? Senão as duas pessoas se sentiriam ofendidas. Porque quando a gente vê que duas pessoas têm escolhas de reagir de maneira diferente a um mesmo estímulo, é porque a gente não é obrigado a reagir daquele jeito, porque tem uma outra opção. Se a pessoa chegou gritando com as duas, uma ficou toda nervosa e a outra nem se importou, porque nós temos a opção. Porque senão as duas tinham que ficar nervosas. Se uma ficou de um jeito, outra de outro, nós temos a opção de não ficar. Nós podemos escolher. Não é porque alguém chegou gritando e ofendendo que a gente tem que se sentir ofendido, que a gente tem que se sentir ultrajado, que a gente tem que se sentir forçado a reagir, gritar de volta. Não, nós temos escolha. Vamos trazer essa responsabilidade para a nossa mão. O poder de escolha está na nossa mão. O poder não é do outro que gritou e ofendeu, senão ele teria que ofender as duas pessoas. Se a ofensa viesse de fora, as duas se sentissem ofendidas. Como a gente se sentir ofendido depende de nós, um sentir o outro não. É a prova que nós podemos escolher o que nós vamos sentir. E parar de responsabilizar o pai, a mãe, a avó, o tio, a sogra, o filho, o patrão, não. Quem é dono dos nossos sentimentos somos nós. Só nós podemos nos responsabilizar pelos nossos sentimentos. Foi perguntado uma vez a Gandhi, já no final da vida dele, um repórter foi fazer uma entrevista com ele e perguntou o seguinte: Gandhi, você já perdoou todas as ofensas que você recebeu durante toda a sua vida? Você sabe o que Gandhi respondeu? Olha que bonita essa resposta, gente. Será que a gente poderia dar a mesma resposta? Ele respondeu assim: não tenho nada para perdoar, porque nunca ninguém me ofendeu. Vamos pensar sobre isso. Quem aqui já leu a biografia de Gandhi, ou já assistiu um filme sobre a história da vida de Gandhi, a gente pode falar que ele nunca sofreu nenhuma ofensa. Ele fez a independência da Índia, a independência de um país, através de uma forma não violenta.
E ele respondeu: não tenho nada para perdoar porque nunca ninguém me ofendeu. O que será que Gandhi quis dizer com isso? Às vezes a gente se sente ofendido com um pisão no pé. Ele recebeu muito mais do que isso, ultrajes muito maiores e nunca se sentiu ofendido. Tá vendo que depende da pessoa se ela vai se sentir ofendida ou não? Gandhi não considerou uma ofensa como ofensa, porque a gente se sentir ofendido depende de nós e não do que o outro fez. Então, na psicologia, a gente costuma falar o seguinte: ninguém ofende ninguém, nós que nos sentimos ofendidos. Ninguém magoa ninguém, nós que nos sentimos magoados. Ninguém tem o poder de me magoar se eu não quiser me sentir ofendida. Isso é um sentimento interno, não está fora para alguém vir colocar mágoa aqui dentro, está dentro. Eu só sinto se eu permitir, se eu quiser, se isso estiver dentro de mim. Ninguém humilha ninguém se eu não me sentir humilhada. Então, nós temos que nos responsabilizar por esses sentimentos, que eles são nossos. Ninguém nos dá um sentimento pronto. Como ninguém faz outra pessoa feliz se a pessoa não quiser estar feliz. Então, a gente tem que escolher e agir de acordo com as nossas escolhas. Então, gente, a gente precisa também, que vai ajudar a nos conhecer, é saber que a gente se sentir ofendido, humilhado, ultrajado, isso depende do que tem dentro de nós. E sabe de que depende? Da quantidade de orgulho que nós temos dentro de nós, da quantidade de arrogância e prepotência que nós temos dentro de nós. Quanto mais orgulhoso, mais prepotente e mais arrogante a pessoa é, mais ela se sente ofendida e humilhada e ultrajada e magoada. Agora, quanto mais humilde, mais simples, mais tranquila e equilibrada, menos ofendida a pessoa vai se sentir. Tá vendo que depende do que temos dentro de nós? Muitas pessoas viram e falam assim: eu sou muito sensível, qualquer coisinha me ofende, me magoa. Se sentir ofendido e magoado não tem a ver com sensibilidade, porque senão a gente podia falar que Gandhi era uma pessoa super insensível, porque ele nunca se sentiu ofendido e magoado. E será que Gandhi era insensível? Então a gente vê que se sentir magoado e ofendido não tem a ver com sensibilidade, tem a ver com orgulho, com prepotência. Então, gente, quem quiser realmente fazer esse mergulho fundo dentro de si próprio, vamos continuar fazendo esse processo de autoconhecimento. Vamos nos conhecer. Olha como é que só nesse vídeo de hoje eu passei para vocês vários instrumentos e maneiras de nós nos conhecermos e olhar para dentro de nós e ver o que tem lá dentro. Pode ser doído, mas garanto para vocês que vai valer a pena. Então, para ajudar mais ainda nesse processo de nos conhecer, vou deixar 2 perguntas para vocês que nós vamos trabalhar em cima delas no próximo vídeo. Olhe para dentro de vocês e pergunte: o que eu tenho mais medo de encontrar dentro de mim? O que eu não quero nunca encontrar dentro de mim? O que eu me envergonho de pensar que possa existir dentro de mim? Quais as características que eu mais tenho medo de reconhecer que existe dentro de mim? Essa é uma pergunta importantíssima, que vocês precisam meditar, pensar e refletir sobre ela. O que eu tenho mais medo de encontrar dentro de mim? Porque isso diz muito sobre nós. Então, gente, no próximo vídeo nós vamos analisar como é que a resposta para essa pergunta está interferindo em toda a nossa vida, tá bom? Até o próximo vídeo.